pessoal, tudo bem? Sejam todos e todas bem-vindos. Eu sou a Thaís. Feliz ano novo para vocês. Hoje, dia 6 de janeiro de 2026. E aí, vamos começar um novo projeto, pessoal, para quem gosta de ouvir. Meu foco esse ano, gente, considerando todos os meus planos, e é a mesma coisa de sempre, nós estamos estudando para tentar alcançar os nossos objetivos. Concurso público, PSS, se manter no mercado de trabalho, considerando a exploração do mercado capitalista, né? E nessa nós temos que sobreviver porque somos classe trabalhadora. Por isso, quero convidar a todos e todos para ler comigo. Por quê? Porque geralmente a gente encontra muitos textos, muitas explicações dos textos de livros de Yamamoto, Neto, etc., sobre o serviço social, com a opinião das pessoas que estão falando. No entanto, para concurso público, prova dissertativa, pessoal, é muito importante que nós tenhamos a nossa opinião em cima daquilo que nós estamos escrevendo, porque nós precisamos defender a nossa dissertação. Com base nestes autores, obviamente. Nesse sentido, pessoal, o projeto desse ano é o que? Ouvir, interpretar e escrever a partir dos próprios autores. Por isso, gente, hoje a gente vai começar o nosso projeto, que é ler diretamente os textos dos autores e deixar que aí eu vou interpretar, vocês vão interpretar a partir de vocês esses textos e se preparar para os concursos, PSS, provas, doutorado, mestrado, porque geralmente esses textos caem nesses trabalhos. Beleza, pessoal? Eu sou a Thaís, eu sou doutora em Ensino de Ciência e Tecnologia, sou mestre em Ciências Sociais Aplicadas, sou assistente social e aí por isso que estamos na mesma caminhada aí, gente, para adentrar e permanecer no mercado de trabalho ou conquistar aí novos sonhos, novos objetivos. Beleza, gente? Direto ao ponto, pessoal, o que nós vamos ler juntos hoje? Hoje nós vamos ler um texto, gente, da Marina Maciel Abreu. Esse texto é público, obviamente, né? Ele foi publicado na Revista de Políticas Públicas, certo? O texto de hoje, então, gente, é A Questão Pedagógica e a Perspectiva de Hegemonia das Classes Subalternas, de Maria Maciel Abreu. Feito. Esse livro, gente, esse texto nessa revista, ele foi publicado no dia 16 de maio de 2018, caiu em algumas provas aí, PCS da UEPG na cidade de Ponta Grossa. Então, direto ao assunto, vamos lá. A questão pedagógica e a perspectiva de hegemonia das classes subalternas. Maria Maciel Abreu, 2018. Resumo. Aborda com base em Gramsci a questão pedagógica na organização política de classes subalternas e a mediação dos intelectuais nos processos de formação de uma nova e superior cultura, na luta pela hegemonia como estratégia revolucionária. O conteúdo desdobra-se em dois eixos. A. Elementos histórico-conceituais da formação da cultura pelas classes subalternas na luta pela hegemonia, fundantes de novas relações pedagógicas. B. Relações pedagógicas na formação de uma nova cultura. A dialética intelectual massa e o trabalho como princípio educativo. Conclui-se com a indicação de desafios pedagógicos da formação de uma nova cultura. Palavras-chave do texto: questão pedagógica, cultura, ideologia, hegemonia intelectuais. Introdução. A questão pedagógica em Gramsci situa-se no movimento histórico totalizante da vida social vinculada às relações de hegemonia. Toda relação de hegemonia é necessariamente pedagógica. Gramsci, 1999, página 399, grifo do autor. Como um elemento constitutivo dos processos contraditórios de formação ou de reforma da ordem intelectual e moral, adequadamente a um padrão de produção e trabalho, ou seja, vincula-se à necessidade de formação de um tipo de conformismo social, sustentáculo da cultura, civilitar, modo de vida. O conformismo social se traduz num certo equilíbrio psicofísico, adequação entre a atividade intelectual e as necessidades da produção,
que pode ser impostos pelos interesses da acumulação do capital sobre as classes subalternas e, por isso, base de uma cultura alienada e alienante ou estabelecido por essas classes, conformismo próprio, que assim é suporte da organização de uma cultura emancipada. Para Gramsci, pela própria concepção de mundo, pertencemos sempre a um determinado grupo, precisamente o de todos os elementos sociais que compartilham de um mesmo modo de pensar e de agir. Somos conformistas, de algum conformismo, somos sempre homens massa ou homens coletivos. O problema é o seguinte, que tipo de histórico de conformismo, de homens massa, do qual fazemos parte? Gramsci, 1999, página 94. Assim, os movimentos das classes sociais na formação da cultura traduzem um amplo trabalho de elaboração de uma concepção de mundo, de uma filosofia, de uma ordem intelectual moral. Essa tem sido a tarefa fundamental dos intelectuais das organizações de cultura, dentre elas a escola e a religião. Catolicismo, entre aspas, são as mais importantes, mediadas pela relação entre Estado e sociedade civil, já que o Estado tem como uma das funções fundamentais, entre aspas, educar a grande massa da população para um certo civil, nível cultural e moral, nível ou, entre parênteses, tipo, que corresponde à necessidade de desenvolvimento das forças produtivas e, por conseguinte, os interesses das classes dominantes, fecha aspas. Gramsci, 2000p, página 284. Em relação à construção de uma nova cultura pelas classes subalternas, esse movimento, partindo do senso comum, ele busca superá-lo e transformá-lo em normas de conduta e base de novas ações vitais, ou seja, produzir uma atividade prática e uma atividade nas quais as concepções de mundo estejam contidas com a premissa teórica implícita, como uma ideologia, entre aspas, desde que se dê ao termo ideologia, o significado mais alto de uma concepção de mundo, que se manifesta implicitamente na arte, no direito, na atividade econômica, em todas as manifestações da vida individual e coletiva. Fecha aspas, Gramsci, 1999, página 98. Gramsci reconhece que o problema fundamental desse movimento cultural é o de, abre aspas, conservar a unidade ideológica em todo o bloco histórico que está cimentado e unificado justamente por aquela ideologia. Gramsci, 1999, página 99. Na formação de uma nova cultura. Entre aspas, a questão da linguagem e das línguas coloca-se tecnicamente em primeiro plano. Fecha aspas. Gramsci, 1999, página 398. Gramsci, então, em sua crítica à relação entre a racionalização da produção de uma ordem intelectual e moral, a partir das experiências do americanismo e do fordismo, expressões paradigmáticas da cultura e hegemonias burguesas do capitalismo monopolista, expõe as raízes do seu conceito de cultura, como civilitar, entre parênteses, modo de vida, de sentir, de pensar, de agir. Fecha parênteses, a partir da base econômica dos métodos de trabalho. Para esse pensador, entre aspas, os métodos de trabalho, eles são indissociáveis de um determinado modo de viver, de pensar, de sentir a vida. Não é possível obter êxito num campo sem obter resultados tangíveis no outro. Fecha aspas, Gramsci, 2001, página 266. Considera-se o fenômeno do americano, entre aspas, o maior esforço coletivo realizado até agora para criar, com a rapidez incrível e com a consciência do fim jamais vistas na história, um tipo novo de trabalhador e de homem. Fecha aspas, Gramsci, 2001, página 266. Adequadas às necessidades do modelo fordista e taylorista de produção e de trabalho, a partir da crítica profunda desse movimento, o Gramsci reelabora o principal educativo na relação entre a construção de um novo padrão produtivo e de trabalho e organização de uma nova ordem intelectual e moral pelas classes subalternas. Princípio que se funda na necessidade histórica da constituição de um processo mais amplo de superação da racionalidade da produção capitalista pelas citadas classes de instauração de uma nova ordem e superior cultura, uma nova sociabilidade.
O processo da crítica, então, e da elaboração de uma nova cultura, ele supõe relações pedagógicas originais, orientadas pela perspectiva do trabalho criador, concreto, como devir histórico e princípio educativo, em detrimento do trabalho alienante e abstrato. Deste modo, as relações pedagógicas aí construídas, elas fundam-se em um novo princípio educativo, centrado no trabalho, a partir de uma nova lógica entre o padrão de produção e de trabalho e as necessidades históricas de uma nova cultura. Ou seja, busca modificação entre a atividade intelectual e o esforço muscular nervoso no sentido de um novo equilíbrio, conformismo. Na perspectiva de uma nova cultura, então trata-se de um equilíbrio, cujo conceito ele vai se referir à relação entre ordem social e ordem natural, com base no trabalho, na atividade prática do homem, que cria os primeiros elementos de uma intuição de mundo, liberta de toda a magia ou a bruxaria e fornece o ponto de partida para o posterior desenvolvimento de uma nova concepção histórica, dialética, do mundo para a compreensão do movimento do dever, para a avaliação da soma dos esforços e de sacrifícios que o presente custou ao passado e que o futuro custa ao presente, na concepção da atualidade como síntese do passado, de todas as gerações passadas, que se projeta para o futuro. Gramsci, 2000A, página 43. Assim, o conceito de trabalho ele se coloca como um princípio educativo desde as escolas primárias, o qual não pode se realizar em todo o seu processo de expansão e de produtividade sem um conhecimento exato e realista das leis naturais e sem uma ordem legal que regule organicamente a vida dos homens entre si. Ordem que deve ser respeitada por convicção espontânea e não apenas por imposição externa, por necessidade reconhecida e proposta a si mesmos como liberdade e não por simples coerção. Gramsci, 2000A, página 43. Então, nesse estudo, seguindo uma linha de discussão a partir do nexo orgânico entre a cultura e a hegemonia como um campo temático da questão pedagógica, o conteúdo ora apresentado desdobra-se em dois eixos. A. Determinações históricas, políticas da organização de uma cultura, ou melhor, da cultura das classes subalternas, na luta pela hegemonia e a necessidade de relações pedagógicas originais. E B. A função pedagógica dos intelectuais na organização da cultura e o trabalho criador como um princípio educativo. Tópico 2. A organização da cultura pelas classes subalternas na luta pela hegemonia e a necessidade de relações pedagógicas originais. Página 389. A organização das classes subalternas como classe para si, ela significa, em primeiro momento, o rompimento com a ideologia dominante e a conquista da própria consciência, que consubstancia na elaboração de uma concepção de mundo e de vida, de maneira consciente e crítica. Esse pressuposto gramsciano, ele ancora-se na tese de Marx e Engels, 1993, página 49, afirmada na ideologia alemã, segundo o qual, citação direta, toda classe que aspira à dominação, mesmo que essa dominação, como o caso de proletariado, exija a superação de toda a antiga forma de sociedade e dominação em geral. Ela deve conquistar primeiro o poder político para apresentar o seu interesse como interesse geral, ao qual está obrigado num primeiro momento. Fim de citação direta. Gramsci assimila de forma criativa, então, essa tese em sua análise sobre a sociedade italiana e reconstrói a categoria de hegemonia como uma direção intelectual e moral e domínio político, exercidos por uma classe em condições históricas determinadas. As exigências históricas da construção da hegemonia pelas classes subalternas como uma estratégia revolucionária recoloca a organização da cultura como um instrumento necessário para a emancipação política e ideológica dessas classes na constituição e no redimensionamento das relações de força para a conquista do poder do Estado. Refere-se às dimensões constitutivas do processo ideológico político-militar, a superação da ordem burguesa e da construção de uma nova sociedade pelas referidas classes. Entretanto, as articulações entre as dimensões nas formulações gramscianas, nos marcos da estratégia revolucionária da guerra, de posições, elas suscitam ambiguidades e polêmicas, considerando sobretudo a ênfase dada à reforma intelectual e moral como condições necessárias.
não suficiente a tomada do poder estatal, que, para muitos críticos, aparece como centralidade da luta, e por isso mesmo tratada como única expressão das funções de hegemonia. Em contraposição a essa tendência, concorda-se com o ponto de vista de que o movimento de constituição de uma nova hegemonia, ela envolve a conquista da direção, e depois direção mais domínio. Entre esses, abre aspas, momentos há um interregno de ruptura, pois nenhuma classe social armada e dominante, ela cede o seu poder militar aos seus privilégios, só por convencimento. Seco, 1996, página 86. Deste modo, a reforma intelectual e moral como um amplo movimento de crítica e destruição da cultura dominante, entre aspas, significa criar o terreno para o novo desenvolvimento de vontade coletiva nacional popular, no sentido da realização de uma forma superior e total de civilização moderna. Fecha aspas. Gramsci 2000b, página 18. Assim, a formação de uma vontade coletiva pelas classes subalternas, como expressão de um processo de reforma intelectual e moral, ele se refere a, entre aspas, consciência operosa da necessidade histórica como protagonista de um drama real e efetivo. Fecha aspas, Gramsci 2000b, página 17. Constitui, assim, uma categoria complexa, onde se evidenciam os nexos contraditórios entre a superestrutura e a base econômica na constituição de um novo bloco histórico, de uma nova hegemonia, e se apresenta como, entre aspas, possibilidade inscrita na totalidade social. Dias, 1996, página 14. Então, sobre esse ângulo de análise, pode-se entender o enraizamento do aparelho da hegemonia na sociedade civil, considerada em sua dupla dimensão, isso é, político, ideológico e econômica. Político, ideológico e econômica. Na medida em que o Gramsci, 2001, página 247, entre aspas, cita que a hegemonia nasce da fábrica e necessita apenas para ser exercitada de uma quantidade mínima de intermediários profissionais da política e de ideologia, fecha aspas, assim como a concretização das funções de direção e domínio nas mediações que corporificam as relações entre a sociedade civil e o Estado. Então, as funções de hegemonia, entre parênteses, direção e domínio, fecha parênteses, na concepção gramsciana, elas dão conta das estruturas de poder burguês no Ocidente e das possibilidades de destruição/construção das mesmas estruturas pelas classes subalternas, estando nessas funções associadas à relação orgânica entre Estado e sociedade civil. Então, nessa perspectiva de desvendar a hegemonia burguesa para melhor instrumentalizar a construção da hegemonia de classes subalternas, tendo presente a relação orgânica e dialética entre economia e política, esse pensador marxista ele elabora a noção geral de Estado, ou Estado integral, Gramsci 2000p. Em contraposição ao economicismo e ao liberalismo, no qual, entre parênteses, ou melhor, entre aspas, entram elementos que devem ser remetidos à noção de sociedade civil. Entre parênteses, no sentido seria possível dizer de que Estado é igual sociedade política mais sociedade civil. Isso é, hegemonia, couraçado de coerção. Isso é muito importante, pessoal. Vou abrir uma aspas minha mesma aqui. Isso aqui é coisa para concurso público, tá? Para Gramsci, dizer que Estado é dizer Estado igual sociedade política mais sociedade civil. Isso é hegemonia couraçada de coerção, certo? Gramsci 2000b, página 244. Nessa concepção entre Estado, o autor atenta para o fato de que as funções do Estado ele não se resumem a atividades coercitivas, desenvolvidas pelo aparato do governo executivo e as instituições jurídicas policiais, ou pela política igual ao Estado no sentido estrito, mas ela inclui funções como de consenso ou de educativas a cargos dos organismos privados da sociedade civil. Elas distinguem, assim, entre aspas, elementos constitutivos do Estado em sentido orgânico e mais ampliado, entre parênteses, Estado, propriamente dito, e sociedade civil. Gramsci 2000b, página 244. Ou seja, duas instâncias da composição do Estado como unidade dialética. Então, em Gramsci, portanto, o Estado abrange, entre aspas,
todo o complexo de atividades práticas e teóricas com as quais a classe dirigente não só justifica e mantém o seu domínio, mas consegue obter o consenso ativo dos governados. Gramsci, 2000, B, página 331. Esse pensador critica a tendência de identificação entre Estado e governo, como, entre aspas, uma representação da forma corporativa econômica, isso é, da confusão entre sociedade política e sociedade civil. Gramsci, 2000, página 244. A discussão sobre a relação entre sociedade civil e sociedade política constitutiva da noção geral de Estado, ela tem gerado inúmeras polêmicas, equívocos e banalizações da análise gramsciana, sobretudo em relação às concepções de sociedade civil, que tende a ser confundida com, entre aspas, uma associação de associações, que é amorfa, destruturada, sem cortes e sem contradições homogeneizadas. Plauto Neto, 2004, página 68. Em contraposição ao Estado restrito ao governo, também homogeneizado e isento de contradições. E ao se referir a iniciativas privadas para caracterizar a sociedade civil, considera-se as iniciativas no terreno da atividade econômica e no terreno das atividades político-ideológicas. Sobre a identidade, distinção entre sociedade civil e sociedade política, encontra-se elementos elucidativos na análise gramsciana, quando essa relação aparece sob a forma de citação direta, identificação orgânica entre indivíduos de um determinado grupo, e de Estado, de modo que todo indivíduo é funcionário, não na medida em que é empregado pago pelo Estado e submetido ao controle hierárquico da burocracia estatal, mas na medida em que, agindo espontaneamente, sua ação se identifica com os fins do Estado, ou seja, do grupo social determinado ou sociedade civil. Gramsci, 2000, página 282. Tal identificação, ela resulta de uma das funções mais importantes do Estado, que é a de educação da grande massa da população. Para a adesão e consentimento ao projeto dominante, cria então um mecanismo e instituições próprias. Dentre elas são as mais importantes, citação direta: a escola como função educativa positiva, os tribunais como função educativa repressiva e negativa. Na realidade, tendem para este fim uma multiplicidade de outras iniciativas e de outras atividades ditas privadas, que formam um aparelho da hegemonia política e cultural das classes dominantes. Mas, na realidade, só o grupo social que coloca o fim do Estado e o seu próprio fim como objetivo a atingir pode criar um Estado ético, tendendo a pôr o termo das divisões internas que implica a dominação e etc., e também a criar um organismo social unitário técnico-moral. Gramsci, 2000, página 284. Então, a unidade entre o Estado e a sociedade civil consubstancia-se numa relação contraditória de negação e reafirmação, na qual é plasmado o conteúdo ético do Estado, base da unidade do bloco histórico. Portanto, não é o Estado que determina a sociedade civil, mas, ao contrário, é a sociedade civil que o determina. É na relação entre a sociedade política e sociedade civil, comunidade orgânica, que o Gramsci centra toda a sua análise sobre os processos revolucionários, entre parênteses, consideradas na diversidade das sociedades de tipo oriental e ocidental. Fecha parênteses, apreendendo a sociedade civil como uma base histórica do Estado de onde emana o seu conteúdo ético, como dito. A conquista do Estado pelas classes subalternas, ela representa um momento em que essas classes, tendo já superado os interesses econômico-corporativo, alcançam uma hegemonidade entre infraestrutura e superestrutura. Isso é, entre aspas. O bloco histórico, ele se torna real e torna-se um bloco histórico no poder, fecha aspas. Buch Glusman, 1980, página 126. Assim, sob esse ponto de vista, a problemática do Estado, ela incorpora a de correlação de forças e a sociedade civil, ela se encontra atravessada do econômico ao ideológico pela luta de classes. A cultura, então, ela se expressa na totalidade do bloco histórico e o seu processo de desenvolvimento está ligado a uma dialética intelectual massa. Em relação à perspectiva das classes subalternas, citação direta, a compreensão crítica de si mesma ela é obtida através de uma luta de hegemonias políticas, de direções contrastes, primeiro no campo da ética, depois na política, atingindo finalmente uma elaboração superior da própria concepção do real.
A consciência de fazer parte de uma determinada força hegemônica, isso é, a consciência política, é a primeira fase de um ulterior e progressiva autoconsciência na qual teoria e prática finalmente se unificam. Gramsci, 1999, página 103. Então, nessa linha de discurso, o conceito de hegemonia para Gramsci, 1999, página 104, representa, além do, aspas, progresso político prático, um grande processo, ou melhor, progresso filosófico, que implica e supõe necessariamente uma unidade intelectual e uma ética adequada a uma concepção do real que superou o senso comum e tornou-se crítica, mesmo que dentro de limites ainda restritos, fecha aspas. Então, nesse processo, Gramsci, 1999, página 314, emprega a expressão cartaz, citação direta, para indicar a passagem do momento meramente econômico, egoístico e passional ao momento ético-político, isso é, a elaboração superior da estrutura e superestrutura na consciência dos homens. Isso significa também a passagem do objetivo ao subjetivo e da necessidade à liberdade. A estrutura de força exterior que esmaga o homem, assimilando-o e torturando-o. A estrutura de força exterior que esmaga o homem, assimilando-o e tornando-o passivo, transforma-se em meio de liberdade e instrumento para criar uma nova forma ético-política, em origem de novas iniciativas. Para esse pensador, então, o momento cartático, ele torna-se o ponto de partida de toda a filosofia da praxis e coincide com a cadeia de síntese que resulta do desenvolvimento dialético. Nessa análise, o Gramsci retorna dois pontos assinalados por Marx, entre os quais oscila entre o processo, aspas, que nenhuma sociedade se coloca tarefas para cuja solução já não existam, ou estejam em vias de aparecimento as condições necessárias e suficientes, e que nenhuma sociedade deixa de existir antes de haver expressado todo o seu conteúdo potencial. Gramsci, 1999, página 314. Tópico 3. A função pedagógica dos intelectuais e o trabalho criador como princípio educativo. Página 393. Para Gramsci, todos os homens eles são intelectuais na medida em que todos os são filósofos, ainda que, a seu modo, inconscientemente, pois, aspas, até mesmo nas mais simples manifestações de uma atividade intelectual qualquer, na linguagem, está contida uma determinada concepção de mundo. Gramsci, 1999, página 93. Todavia, chama a atenção para o fato de que, entre aspas, nem todos os homens têm na sociedade a função de intelectuais. Fecha aspas, Gramsci, 2000A, página 18. A função intelectual, ela encontra-se contida não no que é intrínseco a essas atividades, mas no conjunto de sistemas, de relações no qual se encontram os indivíduos que as personificam, isso é, na função social da categoria profissional dos intelectuais na organização da cultura, mediante exercício das funções subalternas, da medida e na hegemonia social do governo político, ou seja, nas funções de coerção e consenso, direção e do domínio. As classes fundamentais, elas criam para si, ao mesmo tempo, no terreno do seu surgimento no mundo da produção econômica, aspas, organicamente uma ou mais camadas de intelectuais que lhe dão homogeneidade e consciência própria função, não apenas no campo hegemônico, mas também no social e no político. Gramsci, 2000, página 15. Sendo assim, não há organização sem organizadores e dirigentes, como também não há intelectuais sem classe. Os intelectuais, eles são criadores e difusores das concepções de mundo das classes fundamentais. Eles não estabelecem uma relação imediata com o mundo da produção. Essa relação, aspas, é mediada em diversos graus por todo o tecido social, pelo conjunto das superestruturas no qual os intelectuais, eles são precisamente os funcionários. Gramsci, 2000A, página 20. A noção de organicidade da função dos intelectuais modernos não se esgota no vínculo político estabelecido entre estes e a classe, mas ele requer a sua inserção como categoria orgânica às atividades essenciais na estrutura produtiva, independentemente de sua origem de classe, mediante o exercício de funções organizativas diretas. Trata-se do intelectual de um novo tipo, o especialista mais político.
Um intelectual moderno, um intelectual orgânico. Esse tipo de intelectual, ele se distingue, segundo o modo de seu surgimento na sociedade, do intelectual do tipo tradicional, referido às camadas intelectuais mais preexistentes, como representantes de uma continuidade histórica, podendo essas camadas estabelecer vínculos políticos estreitos com as classes fundamentais modernas. E até mesmo no exercício de suas funções intelectuais, principalmente via mediação partidária. Confundirem-se com os intelectuais orgânicos de uma classe fundamental. Significa então que dizer que os intelectuais tradicionais podem constituir-se intelectuais orgânicos de uma classe fundamental, parênteses, considerando-se aqui as diferentes gradações da atividade intelectual que dão a dimensão da maior ou menor organicidade à classe, fecha parênteses, na medida em que as funções que venham a desempenhar traduzam funções orgânicas, inerentes às atividades essenciais dessas classes, inclusive de cunhos organizativo e diretivo, que é como exemplo de alguns advogados, médicos, etc. O Gramsci acentua a função do intelectual no movimento histórico real de organização e luta de classes, ao considerar que a classe detentora do capital, em seu processo de constituição, desenvolve as mais amplas camadas de intelectuais. Ela não apenas desdobra, na maioria das vezes, suas funções essenciais em novas especializações profissionais, como cria, para qualificar técnicos para desempenho dessas funções, o mais complexo sistema educativo e de formação dos intelectuais, onde a escola é o principal e o mais importante instrumento. Além disso, o próprio mundo da produção é a instância formadora desse intelectual. Assim, como assinala Dias, 1991, página 10. Citação direta. Seja na escola, seja no mundo da produção, todos os elementos vitais do processo produtivo nada mais são, em última análise, do que racionalizações do processo vital de classe dominante. O que é prática para a classe fundamental se torna racionalidade e especulação para os seus intelectuais. Sob o ponto de vista das classes subalternas, então, a formação de seus intelectuais se efetiva apesar e contra o sistema político-ideológico dominante. Em contraposição à cultura política da burguesia viabilizada nos diferentes espaços da sociedade capitalistas, as classes subalternas elas formam os seus intelectuais em espaços diferenciados, em que o partido, o sindicato e outras instâncias de organização são as academias. A esses intelectuais compete o processo de trabalho, de reforma intelectual e moral, ou seja, de elaboração de um pensamento superior ao senso comum, mantendo sempre uma relação educativa, formativa, com a massa no sentido de sua elevação intelectual e cultural. Condições necessárias na formação de uma nova cultura. Então, Gramsci, 1999, página 105, sublinha a importância do partido político como intelectual coletivo na elaboração e difusão das concepções de mundo e elaboradores das intelectualidades integrais e universais, isto é, entre aspas, o crisol de uma unificação da teoria e prática entendida como um processo real, fecha aspas. Acentua-se que a formação do partido com essa função histórica, citação direta, se realize através da adesão individual e não um modo laborista, já que se trata de dirigir organicamente toda a massa economicamente ativa. Deve-se dirigi-la não segundo velhos esquemas, mas inovando. Essas inovações só pode se tornar-se de massa em seus primeiros estágios, por intermédio de uma elite na qual a concepção implícita na atividade humana já se tenha tornado, em certa medida, consciência atual e coerente sistematicamente e à vontade mais precisa e decidida. Gramsci, 1999, página 105. Daí, então, a atenção às análises gramscianas à formação do intelectual vinculadas às classes subalternas, especialmente em relação ao operariado fabril, em que considera, contrariando a tese taylorista do desenvolvimento das atividades e das atitudes maquinais no trabalhador fabril, que, entre aspas, a educação técnica estreitamente ligada ao trabalho industrial, mesmo ao mais primitivo e desqualificado, deve constituir a base do novo tipo de intelectual. Fecha aspas. E ressalta na citação direta. O modo de ser do novo intelectual ele não pode mais consistir na eloquência, motor exterior e momentâneo dos afetos e das paixões, mas numa inserção ativa na vida prática, como construtor organizado,
persuador permanente, já que não apenas orador puro, mas o superior ao estreito e o espírito matemático abstrato. Da técnica, trabalho chega à técnica. Ciência é a concepção humanista histórica sem a qual permanece espelhada e não se torna dirigente. É um especialista mais político. Gramsci 2000, a página 53. Então, tendo o trabalho como princípio educativo, as preocupações gramscianas com a formação escolar e seus diferentes níveis, eles residem na necessidade de criação de um tipo de escola democrática, em que a contraposição à escola tradicional, oligárquica, vinculada aos interesses dos grupos dirigentes, considera aqui, citação direta, não é a aquisição de capacidades diretivas, não é a tendência de formar homens superiores que dá a marca social de um tipo de escola. A marca, ela é dada pelo fato de que cada grupo social ele tem um tipo de escola próprio, um tipo de escola próprio, destinado a perpetuar nesses grupos uma determinada função tradicional, diretiva ou instrumental. Se se quer destruir essa trama, portanto, deve evitar a multiplicação e graduação dos tipos de escola profissional, criando-se, ao contrário, um tipo único de escola preparatória, elementar, média, que conduz o jovem até aos umbrais da escola profissional, formando, entre mentes, como pessoa capaz de pensar, de estudar, de dirigir ou de controlar quem dirige. Gramsci 2000A, página 49. Assim, então, a escola ela tem a função estratégica nos movimentos culturais, na medida em que, como analisa o Gramsci 2000A, página 49, trata-se de uma instituição que luta, citação direta, que luta contra todas as sedimentações tradicionais de concepção de mundo, a fim de difundir uma concepção moderna, cujos elementos primitivos e fundamentais são dados pela aprendizagem da existência, de leis naturais como algo objetivo e rebelde, às quais é preciso adaptar-se para dominá-las, e de leis civis e estatais, produto de uma atividade humana, que são estabelecidas pelo homem e podem ser, por ele, modificadas, tendo em vista o seu desenvolvimento coletivo. Então, essa formação ela é um elemento importante na criação de uma nova camada intelectual, na medida em que a escola constitui com a religião as principais organizações formadoras da cultura. E isso forma, então, a formação do intelectual de um novo tipo. Para esse pensador, ela vai consistir em, citação direta, em elaborar criticamente a atividade intelectual que cada um possui em determinado grau de desenvolvimento, modificando a sua relação com o esforço muscular nervoso no sentido de um novo equilíbrio e fazendo com que o próprio esforço muscular nervoso, enquanto elemento de uma atividade prática geral que inova perpetuamente o mundo físico e social, torne-se então um fundamento de uma nova e integral concepção de mundo. Gramsci, 2000A, página 53. Assim, o estabelecimento de um novo conformismo, ele vem surgindo então das classes subalternas. Um tipo diferente, indubitavelmente superior, supõe um novo equilíbrio psicofísico, em que a coerção interna de organização do eu interior, ela é parte de um novo tipo de humanismo. Esse conformismo proposto pelos próprios trabalhadores, ele se coloca na base de uma nova sociedade, supondo os meios próprios e originais de constituição. Trata-se, então, entre aspas, de um conformismo dinâmico que não somente adapta o indivíduo ao ambiente, mas educa para dominá-lo. Graças a esse conformismo, o automatismo converte-se em liberdade, e a liberdade converte-se em responsabilidade e personalidade. Manacorda, 1990, página 283. Então, o novo conformismo é, portanto, um elemento de uma nova sociabilidade, a socialista. A análise gramsciana, ela reconhece, assim, a existência histórica do conformismo como um custo a pagar por todo o processo. Não é o conformismo o problema, mas quem o exerce. O novo conformismo ele se coloca como um devir histórico, como a expressão da conquista da unidade da relação entre teoria e prática, cindida pelas relações de dominação e alienação.
A dicotomia entre o pensar e o agir sob o ponto de vista das classes subalternas é uma necessidade de reprodução da ordem burguesa e se manifesta na consciência contraditória do homem ativo de massa, ou seja, é possível dizer que ele tem duas consciências. Citação direta. Uma implícita na sua ação e que realmente os une todos os seus colaboradores na transformação prática da realidade, e outra, superficialmente explícita ou verbal, que ele herdou do passado e acolheu sem crítica. Todavia, essa consciência verbal ela não é inconsequente. Ela liga a um grupo social determinado e influi sobre a conduta moral, sobre a direção da vontade de uma maneira mais ou menos intensa, que pode até mesmo atingir um ponto no qual a contraditoriedade da consciência não permite nenhuma ação, nenhuma escolhe e reproduza, ou melhor, nenhuma escolha e reproduza um estado de passividade moral e política. Repetindo, todavia essa consciência verbal ela não é inconsequente. Ela liga a algum grupo social determinado que influi sobre a conduta moral, sobre a direção da vontade de uma maneira mais ou menos intensa, que pode até mesmo atingir um ponto no qual a contraditoriedade da consciência não permita nenhuma ação e nenhuma escolha e produza um estado de passividade moral e política. Gramsci, 1999, página 103. Então, a consciência contraditória, ela se expressa num senso comum, ou seja, uma concepção de um mundo ocasional e desgregada de um momento de lucidez sobre a própria realidade de vida, que bem traduzem expressões populares de uma filosofia e despertam para, entre aspas, superação das paixões bestiais e elementos numa concepção da necessidade que fornece a própria ação a uma direção consciente. Fecha aspas, Gramsci, 1999, página 98. Então, para Gramsci, 1999, ainda na página 98, este é o núcleo sadio do senso comum que poderia ser chamado de bom senso e que merece ser desenvolvido e transformado em algo unitário e coerente. Nesse sentido, o movimento cultural de superação, o senso comum pelas classes subalternas e a formação de uma concepção de mundo própria, unitária e coerente, situa-se no campo da filosofia e coloca determinadas necessidades, como questões pedagógicas, dentre elas citação direta. 1. Não se cansar jamais de repetir os próprios argumentos. Variando literalmente a sua forma. A repetição é o meio didático mais eficaz para agir sobre a mentalidade populares. 2. Trabalhar de modo incessante para elevar intelectualmente camadas populares cada vez mais vastas, isto é, para dar personalidade ao amorfo elemento de massa, o que significa trabalhar na criação de elites de intelectuais de novo tipo, que surjam diretamente da massa e que permaneçam em contato com ela para se tornarem os seus espartilhos. Essa segunda necessidade, quando satisfeita, é a que realmente modifica o panorama ideológico de uma época. Gramsci, 1999, página 110. Então, essa mudança de panorama ideológico ele só pode ser concebida como atividade prática coletiva, realizada pelo homem coletivo, que pressupõe, como dito, a conquista de uma unidade teórica e prática como devir histórico, ou seja, uma unidade e uma nova unidade cultural social. Então, nesse amplo movimento, a organicidade do pensamento e a solidez cultural só podem ocorrer se entre os intelectuais e os simples se verificar, entre aspas, a mesma unidade que deve existir entre a teoria e a prática. Gramsci, 1999, página 100. Isso é, se os intelectuais forem os intelectuais orgânicos daquelas massas e tiverem elaborado e tornado coerentes os princípios e os problemas daquelas massas que tenham colocado como a sua atividade prática, entre aspas, constituindo assim um bloco cultural social. Gramsci, 1999, página 100. Então, gente, nessa relação, outra questão pedagógica é apontada por Gramsci. Trata-se da observação de que no trabalho de, aspas, elaboração de um pensamento superior ao senso comum e cientificamente coerente, os intelectuais devem permanecer em contato com o simples, mediante o qual encontram a fonte dos problemas que devem ser estudados e resolvidos, entre aspas, e só através desse contato é que uma filosofia se torna histórica. Depura-se dos elementos intelectualistas de natureza individual e se transforma em vida. Gramsci, 1999, página 100.
Então, a ideologia e a linguagem, como as principais expressões de uma nova cultura, são constituídas organicamente. A primeira refere-se às diferentes formas de elaboração filosóficas, formadoras de nova concepção de mundo. A segunda, como veículo de expressão e socialização da nova concepção de mundo. Demonstra o maior ou menor grau de complexidade dessa e do seu potencial de construção de uma nova unidade cultural social, fundada em novos códigos de sociabilidade. É importante ressaltar que esses códigos eles refletem também as transformações econômicas, postos que deste campo emanam os fundamentos da nova sociabilidade. Então, as ideologias são difundidas e se transformam em modos de vida, culturas. As ideologias, como concepção de mundo, correspondem na análise gramsciana às elaborações filosóficas em graus diferenciados de abstração, incluindo desde a elaboração espontâneas e implícitas na atividade real de cada um, contidas na linguagem comum, na religião popular, no sistema de crenças, superstições, opiniões, modos de ver e de atuar, e que se esboçam no que geralmente se chama folclore. As elaborações filosóficas, logicamente afirmadas como fatos intelectuais, que superam o senso comum, cuja construção só pode efetivar-se no quadro da história e da filosofia. Então, Gramsci distingue as ideologias orgânicas, portanto, essenciais, porque, vinculadas a uma classe fundamental das ideologias arbitrárias, sem importância histórica, por não manterem vínculo orgânico com as classes fundamentais. As ideologias orgânicas, como concepção de mundo próprios das classes, constituem-se a base de uma ordem intelectual que dirige e orienta a ação prática em conformidade aos interesses de uma classe. Então, a ideologia é, assim, tanto elemento de dominação, de vez que, desde a entrada do homem no mundo consciente, lhe é imposta uma concepção de mundo mecanicamente, aspas, por um grupo sociais nos quais todos são automaticamente envolvidos, Gramsci, 1999, página 94, quanto pode ser elementos de libertação quando ocorre a elaboração de uma concepção de mundo próprio, de grupos subalternos mediante a qual verifique-se o afastamento da influência ideológica das classes dominantes, que é, assim, uma necessidade, aspas, a fim de conseguir romper a unidade baseada na ideologia tradicional, ruptura sem a qual a força não poderia adquirir consciência da própria independência. Gramsci, 2000, página 58. Então, nesse processo, a questão da linguagem ela põe-se como uma necessidade enquanto o principal veículo de expressão da nova concepção de mundo. Face à necessidade de adequação dos novos conteúdos, ela precisa ser recriada como parte do desenvolvimento geral de determinada língua. Além disso, a linguagem a linguagem mais comum, ela reflete as diferenças histórico-sociais presentes entre os estratos numerosos que se pretende unificar em torno de um projeto de hegemonia. Nesse sentido, a elaboração de uma nova linguagem, ela pressupõe o quê? O alcance de uma unidade cultural social. Citação direta, pela qual a multiplicidade de vontades desagregadas com fins heterogêneos solda-se conjuntamente na busca de mesmo fim, como base numa idêntica e comum concepção de mundo, geral e particular, transitória, operante, por meio da emoção, ou permanentemente, de modo que a base intelectual esteja enraizada, tão enraizada, assimilada e vivida, que possa se transformar em paixão. Gramsci, 1999, página 399. Conclusão. Tópico 4, conclusão, página 400. Reitera-se, portanto, o entendimento de que a formação de uma nova cultura pelas classes subalternas só pode ser entendida no marco dos processos revolucionários da sociedade capitalista, ou seja, do conjunto das transformações estruturais e superestruturais em que a ação política direta constitui o primeiro passo no sentido da autorrealização, autotranscendente das referidas classes. Uma determinada cultura como totalidade expressa-se no bloco histórico, ou seja, na unidade orgânica entre a estrutura e a superestrutura, sob a hegemonia de uma determinada classe. Sobre o ponto de vista das classes subalternas, a filosofia da praxis apresenta-se como uma nova concepção de mundo, que pretende tornar-se senso comum na perspectiva de uma nova sociabilidade. Em contraposição à concepção de um mundo dominante, ela, citação, só pode apresentar-se inicialmente como atitude polêmica e crítica, como superação da maneira de pensar precedente e do pensamento concreto existente.
o mundo cultural existente. Gramsci, 1999, página 101. O seu grande desafio, então, gente, diferente da pedagogia elaborada pelo catolicismo, que sempre procurou manter o simples na sua filosofia primitiva do senso comum, é avançar na construção de práticas e instrumentos pedagógicos originais, conduzi-los a uma concepção de vida superior, uma nova cultura, no confronto permanente com as forças do retrocesso, no amplo movimento de transformações estruturais e superestruturais, como afirma Gramsci, 1999, na página 13. Criar uma nova cultura não significa apenas fazer individualmente descobertas originais, significa também e, sobretudo, difundir criticamente verdades já descobertas, socializá-las, por assim dizer, e, portanto, transformá-las em base de ações vitais, em que elementos de coordenação e de ordem intelectual, o fato de que uma multidão de homens seja conduzida a pensar coerentemente e de maneira unitária, a realidade presente ela é um fato filosófico, bem mais importante e original do que a descoberta por parte de um gênio filosófico, de uma nova verdade que permaneça como patrimônio de pequenos grupos intelectuais. É isso, pessoal. Nós terminamos então o texto na página 401. Ainda na página 401, são então direcionadas as referências do texto que a autora utiliza, o Anderson, Book, Coutinho, Dias, Gramsci e principalmente os principais textos do Gramsci. O texto então foi escrito pela Marina Maciel de Abreu em 2018, possui ainda no finalzinho algumas notas que termina na página 402. Vou deixar esse texto para vocês, gente, aqui dentro no nosso canal, né? Eu vou deixar o link para vocês poderem acessar diretamente na revista. Agradeço para vocês de coração, gente. Espero que esse texto e essa leitura conjunta colabore com algum processo objetivo de vocês. Eu sou a Thaís Pluscota. Se vocês não conhecem meu canal, gente, se inscrevam no fundo do coração, deixem seus comentários, textos que vocês estão estudando e gostariam de ouvir e compartilhar comigo. Deixem seus comentários, seus likes e compartilha com pessoas que também estejam no mesmo caminho que nós. Valeu, pessoal. A gente se encontra por aí. Até mais. Tchau.